Ia dizer que tinha aulas antigas minhas lá, mas não tem não, porque eu não dei o cardiovascular. Era dividida a disciplina, aí eu dei alguns. Aí tem algumas do laboratório lá de Iguatu, mas não tem todas não. Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Eu vi. Então vamos aqui continuar na anatomia do sistema nervoso. A gente viu toda a anatomia lá do encéfalo, certo? A gente vai partir agora para a medula espinal, que continua sendo o sistema nervoso central. Depois disso a gente vê o periférico, que é bem simples. Mas por que eu achei importante que a gente terminasse essa parte de anatomia antes da gente começar o autônomo? Porque eu acho que depois que vocês compreenderem os gânglios, os nervos, vai ficar muito mais fácil de compreender o funcionamento do sistema nervoso autônomo, tá? Então amanhã a gente vê o autônomo e depois vê as peças para reforçar a parte da anatomia, certo? Então, a medula espinal é um tubo cilíndrico, né? Saiu aqui do encéfalo, a gente continua a partezinha do sistema nervoso central na medula espinal. E essa medula é como se fosse um tubo cilíndrico formado, obviamente, por tecido nervoso, cuja função é transmitir informações do encéfalo para a periferia do corpo e vice-versa. Pegar as informações que vêm da periferia do corpo e transferir para o encéfalo. Porém, as funções da medula espinal não se limitam apenas a transmitir informações, né? Ela também coordena as atividades musculares e os reflexos, tá? Então, a medula espinal, ela parte do bulbo cerebral, né? Como se fosse uma continuação do bulbo, descendo por dentro dos ossos da coluna vertebral, que tem o intuito, né, de fazer uma proteção dessa medula. Então, as vértebras, elas possuem um orifício central, que é o que a gente chama de forame vertebral, e os forames de todas as vértebras formam um túnel protetor, o canal vertebral, por onde passa essa medula espinal. Quando a gente for ver a figura, vai ficar mais fácil de visualizar. Mas cada vértebrazinha, ela tem um orifício, que é o que a gente chama de forame nos ossos, que é por onde essa medula vai passar. E como nós temos várias vértebras, né? Desde lá da C1 até a S, a gente tem um canal formado para que essa medula, à medida que ela vai crescendo, né, ela fique completamente protegida. Por quê? Porque é uma função essencial. Nosso sistema nervoso, ele tem a função essencial de controlar todas as nossas ações. Então, ele precisa ser protegido. Então, além do canal vertebral atuar na proteção da medula, a gente também tem o líquor circulando, protegendo. E por onde é que o líquor vai circular? Lá quando a gente viu a embriologia, a gente viu que na medula espinal, o suco limitante, que era bem grande, à medida que vai se desenvolvendo, ele fica bem pequenininho para formar um canal central. Por esse canal central é que circula o líquor, tá? Que também tem essa função de proteção. E assim como o encéfalo, a medula espinal também é recoberta pelas 3 meninges, tá? Pia mater mais ligada à medula, a aracnoide intermediária e também tem a dura mater. Da mesma forma que no encéfalo, na aracnoide, a gente também tem circulando o quê? O líquor, né? O líquido cefalorraquidiano, tá? Entre a pia mater e o canal vertebral existe um espaço, que é o que a gente chama de cavidade epidural ou peridural, que contém tecido adiposo, que também atua protegendo a medula, certo? Quando vocês veem lá na parte de histologia do tecido adiposo, ele não tem só função de reserva energética, ele também tem função de proteção mecânica, tá? Inúmeras outras funções, de controle de temperatura, né, manutenção da temperatura corporal. E no caso da medula, esse tecido adiposo que está ali em volta dela é também para atuar na proteção mecânica. É nesse espaço, né, esse espaço que existe entre a pia mater e o canal vertebral, que existe essa cavidade epidural onde é aplicada a anestesia peridural. Então, a medula espinal, ela inicia no forame magno do crânio e vai até aproximadamente o forame vertebral da segunda vértebra lombar, a L2, tá? Significa que a partir de L3, L4 não tem mais forame? Tem, continua tendo forame, certo? Que é justamente por onde vai passando o quê? As ramificações dos nervos que tiveram que ir crescendo à medida que a gente foi crescendo.
Porque quando a gente nasce, a gente já nasce com a nossa medula do tamanho fixo, ela não vai mais crescer, né? O que vai crescer é a coluna vertebral. Então, para que os nervos continuem saindo entre cada vértebra, eles têm que crescer, que foi o que a gente viu lá na aula de embriologia. Então, para que eles cresçam, eles também precisam de proteção. Por isso, o canal vertebral ele se mantém até o final da coluna vertebral para também proteger as ramificações desses nervos, tá? Quando a medula passa pelas regiões cervical e torácica, ela apresenta um aspecto mais inchado, que são as regiões que a gente chama de intumescências. Então, nós temos a intumescência cervical, quando passa pela região cervical, e temos a intumescência lombosacra. Desculpa aí, pessoal. Não. Cobrança não tem. Volta a carregar. Ai, saiu. Pronto. Então, nós temos a intumescência cervical, quando são nervos partindo da região cervical, e a lombosacra, que é quando está partindo ali mais ou menos da região torácica, certo? Então, da intumescência cervical, a gente tem esse inchaço, porque de lá parte uma quantidade grande de nervos, que são os nervos que vão inervar os membros superiores, que é o que a gente chama de plexo braquial e plexo cervical, tá? E a da lombosacra vão partir os nervos que vão inervar os membros inferiores, formando o plexo lombar e o plexo sacro, ou também chamado de plexo lombosacro, tá? Pode ser subdividido ou não. Então, o fim da medula espinal, a gente tem aquele formatozinho de cone, né? E dele vai partir o filamento terminal formado de quê? Pela pia mater. Lembra que quando ela vai crescendo, a única membrana que vai crescendo, né, para manter a medula presa à coluna vertebral é a pia mater. E esse filamentozinho que cresce é chamado de filamento terminal, certo? E ele tem a função de prender a medula ao final da coluna vertebral após o crescimento. Além disso, nós temos os nervos que se prolongam além do final da medula espinal para baixo, né? Que foi o que a gente viu, a coluna está crescendo e eles continuam tendo que sair entre cada posição de vértebra. Então, para isso, eles crescem lá os axônios para continuar saindo das mesmas posições. Esse crescimento, essas ramificações, essa extensão desses nervos formam uma estrutura como se fosse vários cabelos saindo. São mais espessos do que um cabelo, é só para exemplificar. E aí é o que a gente chama de cauda equina, nesse finalzinho da medula espinal. Então vamos lá visualizar como é que é isso. Aqui vocês têm, ó, o sistema nervoso central completo, tá? A gente tem um encéfalo aqui, telencéfalo, diencéfalo na região central, aí vai ter o cerebelo, vai ter o tronco encefálico, contendo o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, tá? E daqui, do finalzinho do bulbo, a gente vai ter a ramificação que vai dar origem à medula espinal, certo? Então percebam, é um órgão cilíndrico de fato. Aqui nesse finalzinho, ó, ela tá meio vermelhinha nessa imagem. No finalzinho vocês veem que ela fica mais afunilada, então é o que a gente chama de cone medular nessa região mais baixa. E aqui como se fosse, ó, um rabo, né, de cavalo cheio de cabelos, é a região da cauda equina, certo? Que são as ramificações dos nervos que crescem à medida que o indivíduo vai crescendo, para que a saída deles entre cada vértebra seja mantida mesmo que o indivíduo vá crescendo. Então ele tem que continuar saindo pela mesma região. Então aqui é para vocês visualizarem a forma de desenho, né? Nós temos aqui todas as vértebras, tá? Da C1 até S5. Então vai ter essa região mais cervical, aí tem a torácica, a lombar e a sacral, e aqui a gente tem as regiões que a gente chama de intumescências. Percebam que aqui, essa região amarela, ela tem uma circunferência maior, né? Se a gente fizesse um corte transversal. E aqui embaixo também, ó, no finalzinho da parte torácica, chegando na parte lombar, a gente também tem uma intumescência, um inchaço maior, essa circunferência é maior. Essas duas regiões são chamadas de intumescências. Aqui é a intumescência cervical e aqui é a intumescência torácica, de onde vai partir
Na intumescência cervical vai partir o plexo braquial e o plexo cervical, que são nervos que vão irrigar os membros superiores. E da intumescência torácica vão partir os plexos lombar e sacral, que vão aí inervar os membros inferiores, tá? Então ele tem esse inchaço porque daqui parte uma quantidade maior de nervos que vão se anastomosar para formar esses plexos que a gente vai ver, tá? Então aqui a estrutura, né, na medula dentro da vértebra. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Cadê? Aumenta. Tá. Então aqui, ó, isso aqui é a estrutura de uma vértebra, tá? A estrutura óssea. Percebam que aqui no centro dessa vértebra a gente tem o que a gente chama de forame, certo? Então esse forame vertebral é por onde essa medula vai passar. Então imaginem várias dessas vértebras empilhadas, que é o que constitui a nossa coluna vertebral. Então cada forame vertebral desse vai aí juntos um do outro formar um canal. É por esse canal que a medula ela vai passar, certo? Então ela vai ficar inserida nesse canal. E percebam aqui que nessa região, ó, dessa faceta articular que vai sendo formada também entre, né, cada vértebra, uma em cima da outra empilhada, é por onde irão sair as raízes nervosas. Vocês lembram lá da aula de embriologia que a gente viu que a medula está aqui, né? E partindo da região dorsal ou posterior dela, a gente tem as raízes nervosas dorsais, que são sensitivas, que vão receber os axônios dos nervos sensitivos. E na região anterior ou ventral, nós temos os cornos ventrais ou anteriores, de onde parte as raízes nervosas motoras, de onde irão sair os nervos motores, tá? Então, eu tenho saindo raiz nervosa sensitiva aqui, da região posterior, dorsal, e tenho raiz nervosa motora saindo da região anterior ou ventral. Então, vocês veem que aqui a gente tem essas duas ramificações, ó, sensitiva em amarelo, e aqui é irrigação sanguínea, tá? Mas só tentem visualizar para compreender essa fusão. E aqui da região ventral a gente tem a raiz nervosa motora. Observem que eles vão se fundir, tá? Então, logo depois do gânglio sensitivo, né, desse neurônio sensitivo, que já faz parte do sistema nervoso periférico, essas duas raízes nervosas, elas vão se fundir e formar o que a gente chama de nervo. Então, o nervo é a fusão da raiz nervosa sensitiva e motora logo após, certo, o gânglio sensitivo do neurônio sensitivo que está vindo aí da periferia do corpo. Então, essa estrutura aqui, né, essas raízes nervosas, elas vão sair por onde? Olha aqui, ó, mostrando na vértebra, ela sai justamente por essa lateral dessa vértebra, e isso vai acontecendo ao longo de toda a medula espinal, ao longo de toda a coluna vertebral, certo? Porque a gente tem de cada vértebra partindo um par de nervos. Então, de cada um a gente vai ter saindo aqui da faceta dessa região, saindo um nervo, duas raízes nervosas que vão se fundir no nervo. Então, elas saem aqui pela lateral. Então, imaginem aqui em cima outra vértebra, aqui em cima outra vértebra, e entre cada uma delas, no centro fica a medula, e nessa região dessa faceta, né, a gente tem a saída dessas raízes nervosas entre cada uma delas, ok? Então, aqui para vocês visualizarem que também a medula espinal, ela é recoberta pelas meninges, tá? Então, a gente tem a pia mater bem aderida à medula espinal. Temos a aracnoide, né? Logo acima da pia mater, que também é nessa forma de rede, como a gente viu lá no encéfalo. E nela também circula o líquido cefalorraquidiano. E logo acima a gente tem a dura mater, tá? Que é a mais espessa, que tem um papel de proteção maior. Aqui no canal central da medula espinal, que a gente não consegue visualizar, mas tentem associar com a imagem que a gente viu lá de embriologia,
a gente tem no centro da medula espinal o que? O canal central, né? Nesse canal central a gente também vai ter o líquor circulando, que tem esse papel de proteção mecânica da medula, tá? Então a estrutura da medula, ela tem, quando a gente corta transversalmente, esse aspecto de H, né? Que é o que a gente chama de H medular, porque é justamente do processo de zoneamento das células que acontecem lá no desenvolvimento embrionário ainda. Quando acontece esse zoneamento, a gente vai ter a formação dos cornos posteriores ou dorsais, cornos anteriores ou ventrais, né? E essa estruturação, esse zoneamento e a separação pelo canal central é que forma essa estrutura de H medular. É internamente no H medular mais escuro, mais cinzento, que é o que a gente chama de substância cinzenta. Por quê? Porque vai ser nessa região que a gente vai ter riqueza dos corpos celulares dos neurônios motores que partem da medula espinal, e também teremos alguns corpos celulares de neurônios sensitivos que vão para o sistema nervoso central, especificamente para o encéfalo, tá? E aqui essa região branca, que é o que a gente chama de substância branca, tá em volta, por quê? Porque são os axônios que estão partindo desses corpos celulares, tá? Então aqui embaixo vocês também visualizam, ó, a estrutura de uma medula. Aqui é o canal vertebral, certo? E vejam como ela é pequenininha, né? Quase um dedo a circunferência de uma medula. Então a gente tem aqui, aí aqui partindo, ó, as raízes nervosas, tá? Ele tá todo preenchido, aí não dá pra ver os canais, mas ela fica bem protegida dentro do canal vertebral durante toda a sua extensão, certo? Isso aqui é um corte transversal e ela fica protegida dentro desse canal vertebral. Aqui é só para exemplificar, mas vocês não precisam se ater a isso aqui, tá? Onde é aplicada a anestesia peridural, né? Que é naquele espaço peridural que fica entre a medula e entre a dura mater. Então tem que se ter muito cuidado para fazer essa aplicação, para não causar nenhuma lesão. Mas raramente lesão vai acontecer, por quê? Porque na maioria das vezes a aplicação da anestesia ela é feita bem aqui já na região lombosacral. Onde é que termina a nossa medula espinal na maioria das pessoas? Lá na região de L2, né? Então não tem por que a gente ficar tão preocupado com esse tipo de energia que vai lesionar a nossa medula, vou parar de andar. Porque também não é assim, ele vai já quase ali no início da sacral para não ter perigo de acontecer esse tipo de lesão. A mesma coisa da coleta da medula óssea, certo? Que a medula óssea é diferente da medula espinal. Na doação da medula óssea as pessoas ficam preocupadas, mas porque pode lesionar a medula espinal, né? Mas não precisa ter essa preocupação tão extrema, porque quando ele vai fazer a coleta da medula óssea, ele não vai tirar uma vértebra que está no meio da medula espinal, não. Ele vai tirar de uma que está lá embaixo. Que pode acontecer de lesionar, mas pode acontecer de lesionar um nervo? Pode, mas uma lesão no nervo não vai ser tão danosa quanto lesionar a medula diretamente em si. Mas existe todo um cuidado, todo um treinamento. Não se pode deixar de fazer esse tipo de doação por conta desse medo, né? Então, deixa eu diminuir aqui e voltar para o nosso 128. Vocês conseguiram visualizar? Posso seguir? Oi. Isso. Aqui fica a medula espinal. Isso, a medula óssea aqui dentro, ó. Tem medula óssea. A maioria das vezes agora não se faz mais a coleta do canal vertebral, né? Já para evitar esse problema. Como tem que... Porque a anestesia, ela só passa aqui pelo osso, né? As regiões cartilaginosas, até vir para o espaço epidural. Mas a coleta da medula óssea, ela tem que vir até dentro do osso. Então, nessas situações, estão fazendo mais a coleta aqui do quadril. Não estão mais fazendo praticamente coletando da coluna vertebral. Estão coletando mais do osso, esqueci, mas é o osso do quadril, né? Que pega lá, que ele tem uma coisa... É o quê? Eu acho que é o ilho. Eu acho que é o osso ilíaco. Que aí eles estão tirando agora a medula óssea desse osso, tá? A pessoa fica de lado. Medicamento para ser complicado, né? E aí você
Tira agora do sangue, é? Parece que você tomou algum medicamento para proliferar e passar para dentro da pessoa. Ai, foi. Eu vi um depoimento no YouTube de uma doutora que ele disse que ele não ficou nervoso. Ele disse que tomou um medicamento que fazia com que o corpo Produzia mais, né? células, como se fossem células tronco, e dessas células tronco que era irrigava do sangue, e aí fazia uma sedimentação para que pegasse só aquele ponto específico de atuação. Olha aí, a evolução é muito melhor, né? A evolução do que correr risco, né? Porque existe o risco. Se puder evitar, é melhor, né? Mas tem não só essa região aqui, tá, Matheus? Qualquer outra região da vértebra também vai ter medula óssea. Mas você concorda que nessa região, por exemplo, aqui, que é mais fininha, né? Que ela tem uma quantidade menor de osso, eu vou ter uma quantidade muito menor. Então é mais complicado para remover. Mas todos os ossos, eles têm no seu centro, né, na sua região central, medula óssea, certo? Então a gente pode retirar de qualquer um, só que o ideal é que a gente tire de onde tem em regiões de mais abundância. Então, só pra gente separar, medula espinal da medula óssea, tá? É esse osso aqui, ó, de onde tiram, que eu vi, é esse osso aqui que vou tirar. Então, vamos lá. Então, continuando. Então, a medula espinal, ela pode ainda ser dividida em lado direito e esquerdo pela fissura mediana anterior, que a gente também viu lá na parte de embriologia, que está, obviamente, na posição mais anterior, e pelo sulco mediano posterior, que está na região posterior. Por que que um é fissura e o outro é sulco? A fissura é quando ela é tem uma cavidade maior, entendeu? É como se você tivesse tirado um pedaço. Então você consegue claramente visualizar uma fissura. O sulco não, o sulco é como se fosse uma dobrinha pregada. A fissura não, você vê o espaço separando, certo? Então na região anterior a gente tem a fissura mediana, tá? Que vai ter esse espaçozinho, e na região posterior a gente tem só o sulco. Então, a medula espinal possui depressões causadas pelos sulcos intermédio posteriores, sulcos laterais posteriores e sulcos laterais anteriores. E no centro da medula espinal nós temos uma região mais escura em forma de H, que é o que a gente chama, já mencionei para vocês, o H medular, formado por substância cinzenta, que são os corpos celulares de neurônios, na região central desse H medular. A parte posterior do H medular é o que a gente chama, né, dos cornos posteriores ou cornos dorsais, que são formados pelos axônios, né, dos nervos sensitivos do sistema nervoso periférico. Ele tem um aspecto de duas pontas afuniladas, e a parte anterior do H medular é formada por duas projeções mais arredondadas, certo? Mais espessas, que são os cornos anteriores ou cornos ventrais, que são formados pelos corpos celulares dos neurônios motores, que vão aí formar os nervos periféricos, né? Então, a região torácica possui também cornos laterais relacionados com o sistema nervoso periférico autônomo. No centro do H medular existe um canal, o canal central, por onde passa o líquido, que eu também já mencionei para vocês, fui antecipando tudo. Na parte mais externa da medula espinal, nós temos a predominância de substância branca, que são os axônios dos neurônios, né? A ramificação principalmente dos neurônios motores que estão partindo ali dos cornos ventrais ou cornos anteriores. Então, essa substância branca tem a abundância dos axônios desses neurônios motores. Oi? Só para entender uma coisa, porque naquela parte lá da anestesia peridural, ou seja, é feita na meninge, mas não atinge a medula. Não, isso. Porque a medula vai até mais ou menos aonde? L2? Até L2, por aí. Aí fica. Sabe que quando a senhora falou assim, não tem medula até a sacral. Não, tem não. Tem não. Ela para de crescer, quando a gente nasce, ela já está no tamanho certo. O que vai crescendo é a nossa coluna vertebral e os nervos, né? As ramificações dos axônios. Mas a medula. Tem, porque elas vão se proliferando até que chega a hora que a dura mata e a aracnoide param de se proliferar, e só se prolifera a pia mata, que faz o ligamento terminal, que vai ligar lá até o final da coluna vertebral para garantir que elas fiquem aderidas, né? Para que elas fiquem presas.
Pode ser feito na região da cauda equina, pode ser feito um pouquinho mais acima, mas não é feito a partir de onde começa a medula espinal, entendeu? Eu que até estava estudando, eu sempre tive essa dúvida, realmente, se não perfurava a medula. É. O livro que você falou, fica na região subaracnoide, não é? Fica. Eu tinha visto, por exemplo, que muitos enjoos que as pessoas têm por conta da anestesia, é porque você diminui a pressão do leito cefalorraquídeo que fica nesse espaço. Aí hoje eles utilizam agulhas cada vez menos calibrosas para evitar, por exemplo, essas variações de pressão, né? Essa variação de pressão é que causa esses efeitos. Então essa substância branca ela é organizada em colunas ou funículos, que são os funículos anteriores, posteriores e laterais. Então vamos lá. Como eu mencionei para vocês aqui, ó, nós temos o H medular, né? Que é formado pela substância cinzenta, que é uma região rica em corpos celulares de neurônios, tá? Essa região aqui você consegue definir que é a região posterior, por quê? Porque você observa o sulco mediano posterior. O sulco mediano, ele é bem pregadinho, então você já sabe que aqui é a região posterior. Além disso, observe que esses cornos da substância cinzenta do H medular, eles são mais estreitos. Quais são os mais estreitos? São os cornos dorsais ou posteriores dos nervos sensitivos, né? Os axônios dos nervos sensitivos. E aqui você identifica que é a região anterior ou ventral, por quê? Primeiro porque você observa a fissura mediana anterior, que a fissura ela tem uma cavidadezinha, então você já consegue separar ela do sulco. Além disso, você também vai observar os cornos anteriores ou ventrais, de onde partem os corpos celulares dos neurônios motores, que eles são mais espessos, mais arredondados. Outra característica importante que vocês têm que ter são que diferentes regiões da medula, se você fizer cortes transversais, você vai ter diferenças no H medular, certo? Por que isso acontece? Porque alguns nervos eles são mais calibrosos, outros menos calibrosos. Algumas regiões têm mais neurônios sensitivos chegando na raiz nervosa sensitiva. Então isso vai fazer com que a gente tenha essas variações, ó, ao longo desses cortes. Nas regiões onde nós temos intumescência, ó, a gente tem um H medular mais espesso. Por quê? Porque deles vai sair os nervos que vão formar os plexos, né? Plexo lombar, plexo sacral, o plexo cervical e o plexo braquial, todos partindo das intumescências. Então, quando começa aqui a torácica, ele já vai se afunilar, por quê? Porque ele não vai formar os plexos, vão partir só os pares de nervos para determinadas regiões. Então, nas intumescências, esse H medular, ele tem variações na caracterização do H medular, porque ele vai ser mais espesso ou não, por causa da formação desses plexos, tá? Aqui, para vocês visualizarem, ó, primeiro, todo coberto aqui pelas meninges, substância cinzenta no H medular em volta é a substância branca. Essa região aqui que eu estou mostrando é qual região? Anterior, né? Porque tem uma fissura aqui clara, bem definida. Além disso, qual é a outra característica que define que é anterior? Os cornos são mais dilatados, mais espessos, né? Aqui o mais estreito é a que define a região posterior. Então percebam, estou saindo daqui o axônio do neurônio motor, formando o que a gente chama de raiz nervosa motora, tá? E aqui chegando nesse corno posterior, a gente tem os axônios dos neurônios sensitivos, tá? Então, ó, chega aqui um neurônio sensitivo, bem aqui essa bolinha é o que a gente chama de gânglio sensitivo, tá? O gânglio espinal. Esse gânglio abriga os corpos celulares de neurônios sensitivos e o que parte deles são os axônios, que é o que chega aqui nessa região posterior do corno posterior. Percebam que a raiz nervosa sensitiva, que é o que a gente chama essa, e a raiz nervosa motora, que é o que a gente chama essa que vem da região anterior, quando elas se fundem, é que elas vão formar o que a gente chama de nervos, tá?
Então, até aqui é raiz nervosa sensitiva, raiz nervosa motora. Se fundiu, anastomosou, formou o nervo, certo? Segunda coisa que eu quero que vocês compreendam. Até aqui é medula espinal, ou seja, é sistema nervoso central, certo? Está dentro da vértebra. A partir do gânglio, já está ali naquela faceta, naquela saída da vértebra, já faz parte do sistema nervoso periférico. Aqui já é o sistema nervoso periférico, viu? Então, tem uma raiz nervosa sensitiva e uma raiz nervosa motora, formando ainda aqui o sistema nervoso central, fazendo parte da medula. A partir daqui do gânglio, já é sistema nervoso periférico, e quando se funde as duas raízes nervosas, a gente tem o nervo sendo formado, tá? Saindo do córneo posterior, entrando, né, na verdade, entrando no córneo posterior os axônios do nervo sensitivo, tá? Então aqui é para vocês visualizarem, né, aqui é a visão transversal, aqui é só vocês vendo a vista de cima do corte transversal. Então, no córneo posterior a gente tem a saída da raiz nervosa, tá? A raiz nervosa sensitiva, certo? Percebam que quando essa raiz nervosa sensitiva, ela chega aqui, né, os axônios, bem aqui antes tem o corpo celular, que todos eles, de todos os neurônios sensitivos que chegam nessa região da medula, eles vão se reunir nos gânglios sensitivos, tá? Então já faz parte essa região do gânglio do sistema nervoso periférico. E bem aqui a gente tem saindo do córneo anterior ventral o axônio do neurônio motor, que vai vir para cá e vai se fundir, ó, com a região do neurônio sensitivo para formar o que a gente chama de nervo. Então, nervo é só a partir do momento em que a gente tem a fusão entre a parte motora e a parte sensitiva. O que é que isso significa? Que todos os nervos que partem da medula espinal são nervos mistos, tá? Porque eles têm uma parte motora e tem uma parte sensitiva. Então, eles servem, como se fosse dizer, nos dois sentidos, tá? Onde nós temos a separação são as raízes nervosas, tá? Raiz nervosa motora, raiz nervosa sensitiva. A raiz nervosa sensitiva traz os axônios que trazem o estímulo do ambiente para a medula espinal, e a raiz nervosa motora, ela leva a informação que foi mandada, né, o estímulo a ser feito para os axônios do neurônio motor. Se fundiram, anastomosaram, formaram um nervo misto que parte da medula espinal. É diferente dos nervos cranianos, que nem todos serão mistos. Tem nervos cranianos que são apenas sensitivos, outros são apenas motores e alguns também são mistos, tá? Mas da medula todos serão mistos, todos terão essa característica aqui, motora e sensitiva. E visualizem que isso parte de ambos os lados, por isso nós temos pares de nervos, certo? Eu tenho saindo esse nervo daqui, dessa região esquerda, e tenho partindo daqui outro nervo da região direita. Para quê? Porque a gente sabe que tudo nosso é inervado por bilateralidade, né? Então vai um para o lado direito e vai outro para o lado esquerdo. Alguém quer perguntar alguma coisa? A senhora tinha falado, acho que na aula de biologia, sobre os interneurônios que estão na medula. Tem interneurônio no cérebro? Pode ter também. Oi. É porque os interneurônios, eles não têm só a função do arco reflexo, né? Eles também têm função de fazer comunicação, então também existe lá no encéfalo. Diga. Usa o que? Eu não entendi. Ah, sim. Eles são, no caso, uma subdivisão dos nervos ou são uma coisa diferente? Eles são uma subdivisão dos nervos? Não. Eles são os corpos celulares e os nervos são os prolongamentos dos axônios. Então, por exemplo, vamos lá, o sistema nervoso é a parte sensitiva.
eu tenho aqui, né? Vocês viram lá que eles têm aquela característica de neurônio pseudo-unipolar, né? Que tem os dendritos pegando a informação, trazem para o corpo celular e mandam para os axônios. Então ele tem essa característica, é um nervo sensitivo, que ele tem os prolongamentos que caracterizam o nervo. Então os gânglios, eles estão aqui próximos à região medular, certo? Enquanto quando a gente pega aqui um neurônio motor, quando ele tem uma função somática, ele vai direto para o músculo, não passa por gânglio, ele vai direto para o músculo. Mas bem aqui, ó, formou o nervo, aí ele vai ter uma função agora do sistema nervoso autônomo simpático. Esse sistema nervoso autônomo simpático, isso aqui é um axônio, ele vai chegar lá no gânglio desse sistema nervoso periférico, um gânglio simpático, e vai passar essa informação através de uma sinapse, certo? Esse gânglio é uma estrutura em separado, mas é um conjunto de corpos celulares, certo? O nervo é o prolongamento. É como, eu posso separar gânglio de nervo, mas eu não posso separar neurônio, entendeu? Neurônio é esse corpo celular que está saindo e esse axônio que está saindo, certo? O gânglio, ele vai ser só os corpos celulares e o nervo vai ser só o prolongamento. Se você perguntar para mim se o gânglio faz parte dos neurônios, aí eu posso dizer para você que de certa forma sim, porque ele vai abrigar os corpos celulares dos neurônios que vão fazer parte do sistema nervoso autônomo simpático e também do parasimpático, que são que ficam perto dos órgãos diretamente. E os nervos, eles fazem parte dos neurônios, também fazem, porque são os prolongamentos. Mas é que os gânglios fazem parte dos nervos, não, porque são estruturas completamente separadas. Os gânglios abrigam os corpos celulares e os axônios são as extensões, os nervos são os axônios, as extensões de axônios. Mas ambos fazem parte dos neurônios. Mas o gânglio é uma coisa e o nervo é outra coisa, certo? Isso. Isso. É porque essa parte aqui, eu entendi. Aí desce mais aqui. Pronto, isso aqui é um dendrito. Lá na aula de embriologia a gente viu que os neurônios sensitivos, eles têm a característica de ser pseudo-unipolares, onde eles têm duas ramificações. Ele tem uma ramificação que tem característica de dendrito e a outra ramificação tem característica de axônio. Então essa daqui, veio o nervo sensitivo aqui, recebeu o que eu peguei numa agulha, ele recebeu a informação, mandou para o gânglio sensitivo e esse gânglio sensitivo, onde tem um corpo celular, mandou para o axônio que chega na minha medula espinal, entendeu? Então isso daqui, ó, não é um axônio, isso aqui é um dendrito, porque é um neurônio pseudo-unipolar, certo? Ok? Não? Esse dendrito ele vai chegar até a extremidade? Aí depende, a gente pode ter outros neurônios, né, aqui, sensitivos, mandando um recado. E aí, em vez dele ser um neurônio pseudo-unipolar, que é a característica dos que chegam na medula espinal, certo? Vai ser um neurônio unipolar, que também tem, em que ele chega, por exemplo, os que têm as quebras, né? Os que têm separações, que precisam fazer sinapses sensitivas. Ele recebeu a mensagem direto ali nos dendritos que ficam em volta do corpo celular, ele não tem aquele prolongamento longo como os característicos da medula espinal. Recebeu a mensagem, passou para o axônio vai fazer sinapse com o gânglio sensitivo. Mandou a mensagem para esse gânglio sensitivo que manda para o axônio, que faz aqui a conexão com os dendritos desse neurônio sensitivo pseudo-unipolar, entendeu? Então a gente pode ter vários fazendo essa conexão, certo? Ou pode ter um que já é direto, um único nervo sensitivo de uma determinada região que já sente e já passa o estímulo direto para a medula. Ou nós podemos ter 3 neurônios que fazem essa conexão, né, através das sinapses. Vocês conseguiram visualizar isso? Mas esse deles é um neurônio só, esse diferente? Isso aqui é um neurônio só. Isso daqui, ó, é o axônio. Isso daqui é o dendrito. É porque não tem desenhado aqui. Mas vamos supor que chega bem aqui e ele está em contato, está fazendo sinapse com um axônio de outro neurônio
sensitivo. Entendeu? Bem aqui tem um neurônio sensitivo. Ah, quem é que tem um pincel aí? Não sei se esse bicho aqui ainda está prestando. Usa aqui que é melhor. Ó lá. Deu certo? Parece que ele ficou esquentando aqui. Então vamos supor, tá aqui, ó. O axônio terminou bem aqui, ó. Vamos supor que ele terminou bem aqui, esse neurônio sensitivo. Bem aqui chega os axônios do outro neurônio sensitivo, que é o que de fato está aqui na minha extremidade. Então ele vê o axônio, aqui é o corpo celular com os dendritos na sua extremidade. Então pode, obrigada. Então pode acontecer, aqui é minha mão. Aqui é minha mão sentiu alguma coisa. Quem recebeu o sinal? Os dendritos aqui que estão em volta do corpo celular desse neurônio sensitivo. Passou o sinal pelos axônios, ele vai fazer uma sinapse com o neurônio sensitivo que chega à medula, certo? Então ele passou o sinal, aqui é um dendrito, isso aqui, esse neurônio sensitivo que chega na medula, ele não tem característica, essa ramificação de axônio, ele tem característica de dendrito, entendeu? Então esse aqui é um dendrito e esse aqui é um axônio. Então por isso que ele consegue receber o sinal dos demais neurônios sensitivos quando há necessidade. Existem neurônios sensitivos que já são direto assim, aqui nessa região final dele já é minha mão, existe, certo? Ele já sente o estímulo direto, porque ele é um dendrito, repassa ao corpo celular repassa para o axônio que chega lá na medula espinal, tá? Então vocês conseguiram visualizar agora? O gânglio seria então a função do neurônio que tem o axônio? Não, o gânglio é o que tem os corpos celulares. É isso que eu ia falar. Professor, Tem um celular nessa região mais região gânglio. Exatamente. A gente consegue até visualizar, né? Quando a gente pega os dedos, a gente vê uma bolinha, os gânglios, que é o acúmulo mesmo dos corpos celulares desses neurônios, certo? Professor, já que ele só tem um neurônio, porque tem axônio, dendrito, então é só um corpo celular que vai crescer. Não, são vários. São vários. Tá? Aqui. Oi? Não, são vários corpos celulares dentro dos gânglios. Aqui está chegando vários axônios de vários neurônios sensitivos, tá? Então aí são vários neurônios que eu tenho, é só um. Não, não é só um não, são vários. Porque eu não entendi agora. Outra coisa, o gânglio ele só vai ter essa parte dos corpos dorsais
terminando a anatomia, né, da medula espinal, a gente vai entrar agora na anatomia do sistema nervoso periférico. E aí vocês vão começar a visualizar, por exemplo, a saída dos nervos espinais que vão partir aí para todo o nosso corpo, certo? Que eles vão fazer parte do sistema nervoso periférico. Então, esse sistema nervoso central que a gente viu, do encéfalo, da medula, ele vai se comunicar com as estruturas do nosso corpo através do sistema nervoso periférico. É por isso que é muito complicado a gente fazer uma separação entre sistema nervoso central e periférico, porque um interdepende do outro. E esse sistema nervoso periférico é que está espalhado por todo o corpo. Então, os nervos, que são o quê, né? Aquelas fusões entre a parte motora e a parte sensitiva que a gente viu no caso dos nervos espinais, né? E também a gente tem os nervos cranianos que a gente viu na aula anterior partindo lá do encéfalo, juntamente com os gânglios nervosos é que vão compor o sistema nervoso periférico. Os gânglios nervosos são conjuntos de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Então, os gânglios são parte dos neurônios, tá? Então, eles estão localizados fora do sistema nervoso central, por isso que eles são chamados dessa forma, tá? Porque quando a gente chega aqui no nosso telencéfalo, se a gente for fazer uma análise microscópica, a gente também vê milhões de neurônios muito próximos, né, os corpos celulares, e não vão formar estruturas chamadas de gânglios. A gente só tem essa formação no sistema nervoso periférico, tá? Então, os nervos, né, eles vão ser os axônios, prolongamentos dos axônios desses neurônios que tem os corpos celulares aí dentro dos gânglios nervosos e também fazem parte desse sistema nervoso periférico e podem partir do encéfalo ou da medula espinal. Os nervos que partem do encéfalo são chamados de cranianos e os que partem da medula são chamados de espinais. Nós temos 12 pares de nervos cranianos definidos por um nome relativo às estruturas inervadas por eles. E um algarismo romano também pode defini-los. Por isso que naquela figurinha lá, cadavérica que a gente viu, tinha todos os numerozinhos de onde partiam os nervos cranianos, tá? Relativo à posição anatômica dos nervos, que eles começam a partir da região anterior do encéfalo para a região posterior. Então, se você fosse, vou identificar, né, os nervos cranianos, não sei nada, mas eu viro ali a visão inferior do encéfalo e vejo que tem primeiro esse, depois vem esse, depois vem esse, eu já sei que é o primeiro é aquele, o segundo é aquele, porque vai da região anterior para a região posterior, essa contagem em algarismos romanos, tá? Porque vai que você não lembra o nome, aí você lembra pelo menos a numeração. Então, a gente tem, a maioria tem a função mista, mas alguns têm funções exclusivas, né? Função exclusiva sensitiva, função exclusiva motora, tá? Mas a maioria tem função tanto sensitiva quanto motora. Isso quer dizer o quê? Que os nervos cranianos, eles também têm a característica que a gente acabou de ver dos nervos que partem da medula espinal, de ter uma raiz nervosa sensitiva e uma raiz nervosa motora. Tá? Só que a gente não consegue visualizar tão explicitamente as ramificações das raízes como a gente visualiza na medula. Porque na medula tem o quê? Região posterior, região anterior. Da região anterior saem os motores, a raiz nervosa motora. Da região posterior sai a raiz nervosa sensitiva. No caso dos cranianos, eles têm as raízes nervosas, mas a gente não consegue chegar lá a fazer um corte e visualizar. Olha aqui, eu estou visualizando a raiz nervosa motora e a raiz nervosa sensitiva, tá? Mas tenham em mente que vocês não vão visualizar, mas vocês precisam saber que eles têm também ambas as raízes. Existem exceções? Existem. Tem aqueles que têm a raiz apenas sensitiva e aqueles que têm apenas a raiz motora, tá? Então, desses 12 pares de nervos cranianos, nós temos o 1, que é o olfatório, o 2, o óptico, o 3, o oculomotor, 4, troclear, o 5º, o trigêmeo, o 6º, o abducente, o 7º, facial, o 8º, vestíbulo coclear, o 9º, glossofaríngeo, o 10º, vago, o 11º, acessório, o 12º, hipoglosso.
Vocês já conhecem 2 desses nervos aqui, viram a importância deles lá na nossa aula do sistema barorreceptor para controlar a pressão arterial. A gente tem o glossofaríngeo e o vago, exatamente, que atuam nesse sistema, certo? Então vamos visualizar aqui, ó. Então aqui a gente tem uma figurinha, vou tentar aumentar porque tá dando para ver perfeitamente. Aqui, vou mostrar logo a figura cadavérica, tá? Então nós temos aqui o primeiro nervo, é o 1, que ele vai partir do telencéfalo, certo? Nós temos aqui o segundo nervo, que vai partir do diencéfalo. Então os 2 primeiros nervos cranianos partem do cérebro, né? E todos os 10 pares demais vão partir de onde? Do tronco encefálico, muito bem. Então a gente tem o terceiro nervo, o óculo motor, aqui partindo do telencéfalo. E temos também o quarto nervo partindo aqui também do mesencéfalo, tá? Que não dá para ver muito bem porque ele é uma ramificação bem pequenininha, certo? Aí, 4 outros pares de nervos vão partir da ponte. Então vai ser o quinto nervo, certo? Nervo oftálmico. Vamos ter o sexto nervo, cadê o sexto? Cadê a numeraçãozinha? Sumiu. Tá aqui, lá em cima, pronto. Vai ter o sexto nervo, vai ter o quinto nervo, o sexto, o sétimo, vai ter o sétimo nervo partindo e também vai ter o oitavo nervo partindo. O sétimo e o oitavo, eles ficam praticamente pregados. Só que o sétimo, ele é mais superior, tá? Por isso, né, na posição ele tá correto, porque ele tá antes ainda do oitavo, tá? Então, o sétimo, o oitavo, que fica logo abaixo, é esse aqui. Depois, na região do bulbo, a gente vai ter partindo mais 4 pares de nervos. Então, vai vir o nono, certo? Cadê o nono? Deixa eu descer mais. Vai ter o nono, que é o glossofaríngeo, que é o que a gente viu lá na parte do sistema barorreceptor. Vai ter o 10º, que fica abaixo e ele é mais espesso, ele tem um calibre maior. Então, eu me lembro até que vocês perguntaram na aula passada se a gente conseguia visualizar esses nervos. Então, a gente tem nervos que tem um calibre bem fininho, praticamente a gente não visualiza, e tem aqueles que tem um calibre bem grande e a gente consegue mesmo visualizar como aqueles que formam os plexos, tá? Depois tem o 11º, certo? E o 12º, que está na região mais aqui anterior, saindo, que é esse aqui que vai formar o hipoglosso. Esse acessório aqui, ele possui diversas ramificações, tá? Que aqui não estão apresentadas, mas o nervo acessório, ele possui muitas ramificações já saindo aqui dessa região que a gente consegue visualizar. Então, vamos ver essa figura aqui. Então, quer dizer que tem nervo saindo do mesencéfalo? Tem 2. Tem 2 nervos saindo do mesencéfalo. Eu entendi errado. Eu entendi que, tipo assim, eram 2 do cérebro, aí eram 4 da ponte e 4 do bulbo. Então, Isso. Aí dá 10. Falta 2 do mesencéfalo. Isso. O terceiro e o quarto saem do mesencéfalo. Aí, vamos lá. Então, nós temos, ó, olha aqui a legenda. O que é vermelho é sensitivo e o que é azul é motor. O nervo olfatório do nariz, ele é exclusivamente o quê? Sensitivo. Então, ele só vai ter uma raiz nervosa sensitiva, tá? Que é aquele que a gente viu lá na aula do trato respiratório, que fica logo na região superior da cavidade nasal, que recebe os cheiros e tem aí esse sentido, né, olfatório. O segundo nervo é o nervo óptico, que é um nervo também o quê? Sensitivo apenas, tá? Aí quando a gente parte para o terceiro nervo, que já vai para a região do mesencéfalo, nós temos o óculo motor, como o próprio nome já diz, né? Ele é um nervo motor, só tem linhas aqui azuis partindo, então ele é um nervo motor, então ele só vai ter raiz nervosa motora. Depois a gente vem para o quarto, que é o troclear, que também só tem característica motora, tá? Esse 4 ele fica bem aqui ligado a essa região, ó, tá aqui, ó, terceiro,
Aí vem o quarto aqui de baixo, que também está relacionado ao olho, tá? A musculatura em volta do olho. Oi? Esse termo 5, ele não tem do outro lado mesmo, né? Não, são pares. São pares. A gente tem o trigêmeo aqui e o trigêmeo aqui, tá? É trigêmeo porque ele tem 3 ramificações. Todos eles são pares, tá? Todos são pares. Então a gente tem o quinto, né? O trigêmeo. E o trigêmeo ele vai ter características do quê, ó? Sensitivo e motor. Então ele é um nervo misto, tá? E ele é responsável por diversas, né, sensibilidades na região facial, porque ele é chamado trigêmeo porque ele tem 3 ramificações. Então ele tem uma superior, uma mediana e uma inferior. Oi. Esse bolinho azul é o motor, né? Azul é o motor. Também vai ter, né, o sexto. Cadê o sexto nervo? Pronto, é o abducente, que só vai ter características motoras, tá? O sexto nervo, que é esse que parte aqui. Vamos ter o sétimo nervo, que tem características apenas motoras. Aqui, ó, que é esse daqui. Tá partindo. Vamos ter o nervo, o oitavo nervo, que é o vestíbulo coclear, que tem a ver com o ouvido, que tem características apenas sensitivas. E assim sucessivamente. Analisando essa figura, vai ter os que vão ter característica apenas, ó, motora, o hipoglosso, que é o 12º, tem característica apenas motora, tem raiz nervosa motora apenas. O acessório, né, que é o 11º, tem característica motora apenas, certo? E ele tem várias ramificações, então vocês já conseguem deduzir que o nervo acessório ele tem várias funções nessa nossa região superior, porque ele tem diversas ramificações partindo dele. O nervo vago, que a gente viu lá, né? Ele tem o vago aferente e tem o vago eferente, né? Que ele tem essa capacidade sensitiva de todos esses órgãos e tem também a capacidade motora em todos esses órgãos. Então, o nervo misto, o nervo vago, tá? Então, todos esses nervos, eles vão ter suas funções específicas, alguns deles tendo, né, funções exclusivas, seja de função exclusivamente sensitiva ou função exclusivamente motora ou mista, tá? Alguém? Oi? Só para saber em relação a esse motor 3, ele meio que tem inervações para outros nervos também? Não. Ele tem aqui, é porque aqui não é só o óculo motor, tá? Ele tem também o troclear. O troclear também atua na região ocular, certo? Então aqui é partindo do 3 e aqui é partindo do 4. Se maximizar aí, a gente também tem partindo do 4, exclusivamente motor, certo? Porque ele vai mexer o quê? O músculo oblíquo superior, que é pra gente fazer, piscar e tudo mais. Então é porque os dois atuam nos olhos, aí colocou junto aqui. Deu pra visualizar? Seguindo. Quando a gente vai falar agora dos nervos que partem da medula espinal, nós precisamos saber que existem 31 pares de nervos espinais que não recebem nomes específicos, como a gente viu que existem para os 12 pares cranianos, tá? Mas eles são agrupados de acordo com a região da coluna da qual eles emergem. Então, destes, a gente tem 8 pares de nervos que são cervicais. O primeiro par parte acima da primeira vértebra cervical, então é por isso que a gente conta 8 nervos. Ah, mas não são 7 vértebras cervicais, por que são 8 nervos? Porque já começa a sair em cima dela, né? Aí vai em cima da C1, aí entre C1 e C2, entre C2 e C3, aí dá 8 nervos, tá? Oi. Começa na C1, mas o nervo, ele sobe e parte acima de C1, certo? Porque os nervos, eles se prolongam para sair aqui, ó. Então, o primeiro nervo, ele parte de cima, aí logo abaixo parte outro, depois parte outro, porque a gente visualiza as figuras quebradinhas, mas a medula, ela é contínua, tá? Tá saindo direto dela, ela não tem essas quebras, essas ramificações por porções.
Então, o primeiro par parte acima da primeira vértebra cervical, por isso que nós temos 8 nervos cervicais. Depois temos 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares e 5 pares de nervos sacrais e um par de nervo coxígeo, certo? Da região do cóccix. Então, como os nervos entram, são sensitivos e saem, eles são os motores, né? Eles entram e saem dos cornos da medula espinal. Os nervos espinais são todos mistos, como a gente viu, porque eles vão ter a raiz nervosa e a sensitiva se fundindo, se anastomosando. Porém, como eles entram e saem por regiões opostas, né? O sensitivo a gente viu que vai sair dos cornos posteriores ou dorsais e os motores eles vão sair dos cornos anteriores ou ventrais. Então, até eles se juntarem e formarem um nervo misto em si. Então, o nervo só passa a ser nervo quando eles se fundem. E eles se fundem quando? Após o gânglio sensitivo, né? Que contém os corpos celulares do neurônio sensitivo, que chega à medula. Então, a gente vai ter as estruturas chamadas de raízes nervosas, enquanto eles não se fundem, em que as raízes nervosas que chegam nos cornos anteriores são as raízes nervosas sensitivas, né? Ou motoras. E as raízes nervosas que saem, que chegam ali na região posterior, são as raízes nervosas sensitivas. Então, as que saem são as raízes nervosas motoras, do neurônio motor, e as que chegam são as raízes nervosas sensitivas dos neurônios sensitivos que trazem o estímulo externo. Então, aqui é só para vocês visualizarem, ó. Aqui começa a sair o primeiro nervo aqui de cima, ó. Aí vem entre C1 e C2, vai vir o segundo nervo, entre C2 e C3, terceiro nervo, e assim sucessivamente. Aqui na região cervical a gente tem a primeira intumescência, por quê? Porque começam a partir os plexos, ó. Tem o plexo cervical e temos o plexo braquial que vai para os braços. E aqui embaixo a gente vai ter de novo uma intumescência, né? Que é a intumescência lombosacral, que começa já no finalzinho da parte torácica da coluna vertebral. Por quê? Porque daqui vai partir os plexos, né? Lombar e o plexo sacral, certo? Então eles têm essas ramificações aqui, que são esses plexos, tá? Quando a gente chega na região torácica, a gente vê o quê? Esses nervos, né, torácicos partindo de forma normal. A gente não vê essas ramificações em abundância, certo? Essas ramificações abundantes a gente visualiza apenas na região que forma os plexos. Então vamos lá, continuando. Oxi. Ah, porque tá doido. Então aqui, ó, só para que vocês vejam, tá? Mas aqui é uma medula normal. Essa partezinha aberta aqui, ó, é a dura mater, tá? Foi feito corte longitudinal na dura mater para expor a medula espinal. Aí percebam, ó, é um tubo cilíndrico. Aqui tem uma intumescência maior, porque é de onde vai partir os plexos, ó. Vejam aqui o calibre desses plexos que vão ter nervos se anastomosando e depois ramificando. A mesma coisa aqui, ó. Ó, o calibre desses nervos que saem da região dos plexos lombosacral, que eles vão se anastomosar e depois se ramificar para inervar os membros, né? Sejam superiores, sejam inferiores. Então a gente tem essas intumescências e bem aqui a gente tem, ó, essas ramificações, que é o que a gente chama de cauda equina, tá? Essa membraninha aqui que está posta para o lado é a dura mater que foi cortada para a gente conseguir expor essa medula. Então, percebam que de cada, né, como se a gente tivesse cada vértebra aqui, de cada região vai sair um par de nervos, tá? Que são os pares de nervos espinais. Aqui a mesma coisa, ó, abriu a dura mater para a gente visualizar a medula espinal, certo? De cada um, ó. Não tá muito claro, não dá para ver perfeitamente, né? Mas, ó, de cada um tá partindo um nervo. Vocês estão vendo, ó? Tem uma ramificaçãozinha aqui, um nervo, um par de nervos. Aqui um par de nervos. Então, de cada um vai partir um par de nervos, certo? Não, faz isso não. Então, deixa eu puxar para lá agora. A gente não vai entrar nisso aqui, mas caso vocês queiram, né? Vocês podem olhar, ó. O nervo C1, C2, C3, C4, eles têm essa função
função de inervar essas regiões, né? Então, região dos olhos, região das glândulas lacrimais, parótida, papapá, certo? Aqui são patologias, tá? Não foquem nisso aqui, quando a gente tem problema nesses nervos. Já o C5, C6, C7, C8, os músculos do pescoço, ombros, né? Dos braços. Aí vem T1, T2, T3, T4, esôfago, coração, os pulmões, a laringe, a traqueia. T5, T6, T7, T8, T9, T10. Aí já vai indo mais para a região abdominal. Pâncreas, né? Fígado, o intestino. Vai descendo e cada um vai inervar determinadas regiões. Esses nervos aqui da região torácica, que não formam aquelas estruturas mais anastomosadas, mais de calibre, mais espesso, é por quê? Porque eles não precisam ir para distâncias muito longes, né? Uma coisa é os nervos que vão lá até o final dos membros inferiores e até o final dos nossos membros superiores. Eles vão o quê? Eles vão ficar nessa região abdominal, então eles não precisam ter essa ramificação, esse calibre para chegar nessa região. Ele saiu dali, ele já está tendo contato com a região abdominal, certo? Tem. Se a pessoa fica... Por isso que eu falei da questão da medula, que as pessoas têm medo de ficar paraplégica, porque tem medo que no processo de coleta da medula óssea acabem lesionando a medula espinal. E pode acontecer, né, de lesionar essa medula espinal. E aí se lesiona a medula espinal, ou se lesiona mesmo, mas fez a coleta bem abaixo do final da medula espinal. Mas aqui a gente tem o quê? As ramificações dos axônios, né, desses nervos. Então pode lesionar, acabar lesionando um nervo ou outro nesse processo. Isso para coleta de medula óssea, para anestesia, qualquer processo que vá mexer nessa região é perigoso, porque quem é que faz o sinal do comando motor? Quem é que vai dizer para minhas pernas se mexerem, para elas a musculatura contrair, tanto o autônomo como o somático, de musculatura esquelética como de todo o resto? É o neurônio motor. Se ele for lesionado, se ele não funcionar mais, se cortar a transmissão desse sinal, tem o risco da paraplegia, tetraplegia, quando acontece até esse nível aqui, né? A pessoa tem uma lesão a nível de cervical. Como é que vai mandar, né? Se a gente está vendo aqui, ó, que pro braço, para todas as regiões que já ficam aqui na região do ombro, músculo do pescoço, se essa lesão for a nível de C5, vai perder o movimento de todo o resto da medula, porque todos os outros pares de nervos já pararam de funcionar, porque a medula foi lesionada a nível de C5, entendeu? E assim sucessivamente. A lesão foi só a nível aqui de L1. Aí vai perder o movimento dos membros inferiores, mas ainda funciona. Intestino e tudo mais ainda está funcionando. Mas quando chega a determinado ponto em que o nível, né, de lesão vai afetar o indivíduo, pode acontecer de paraplegia, tetraplegia, certo? Que é a medula que comanda esses processos, ok? Então vamos lá, seguindo. Então, como a gente viu, existem algumas regiões de intumescência, né? Então a gente vai ver alguns desses plexos de forma geral, para que vocês visualizem essas ramificações. Então, na anatomia, o plexo se refere a uma união ou uma anastomose, a forma correta que se fala, de estruturas filamentosas. Então, eu posso ter um plexo de veias, eu posso ter um plexo de artérias e posso ter um plexo de nervos, tá? Que podem se fundir e também, depois de se fundir, eles podem se ramificar. Então, é por isso que eu fico falando, eles se anastomosam e depois eles se ramificam, porque é assim que acontece, certo? Então, os plexos nervosos, eles correspondem a 3 redes nervosas formadas bilateralmente e paralelamente à coluna vertebral, a partir de anastomose de alguns ramos vertebrais de nervos espinais. Então, existem basicamente 4 plexos nervosos no corpo humano: o plexo cervical, o plexo braquial, o plexo lombar e o plexo sacral. O plexo braquial, né, que é onde a gente tem que agir quando a gente quer fazer uma cirurgia nos membros superiores, então a anestesia ela é aplicada a esse nível do plexo braquial para que a pessoa fique imóvel e também, obviamente, não sinta dor, né, e a cirurgia possa ser feita. Ele inerva a região do braço e é formado a partir da anastomose de 4 ramos de nervos cervicais, o C5,
o C6, o C7 e o C8, além de um ramo do nervo torácico T1, né, os ramos ali ventrais. Portanto, esses ramos se unem para formar 3 estruturas maiores, que são o que a gente chama de troncos. C5 e C6 formam o tronco superior, C7 vai formar o tronco médio e C8 e T1 se fundem, se anastomosam para formar o tronco inferior. Isso eu vou falar apenas para o plexo braquial, só para que vocês tenham uma ideia de como é que esse processo acontece. Todos os demais plexos é a mesma coisa, os nervos vão se anastomosar para formar troncos, depois de formar troncos eles vão formar fascículos, esses fascículos se ramificam em outros nervos que vão inervar outras regiões, certo? Então esses troncos, ó, se ramificam e depois se unem para formar os fascículos, que se ramificam ainda mais. Seguindo os mesmos processos anastomosados, o plexo cervical é responsável pela inervação da pele e dos músculos da cabeça, do pescoço e de partes superiores do tórax e do ombro. E ele vai ser formado pelas raízes nervosas ventrais, o C1, C2, C3 e C4. Alguns autores, alguns estudiosos juntam C5 no plexo cervical. Outros fazem a separação de C5 apenas no plexo braquial, tá? Alguns colocam tanto o C5 aqui como também no plexo braquial. Já o plexo lombar, ele vai inervar os membros inferiores, a pelve, a região anterolateral do abdômen e é formado por um conjunto de 5 nervos ventrais também, o T12, o L1, o L2, o L3 e o L4. Então percebam que de T2, né, de T2 até a T11, a gente não tem esses nervos de T2 a T11 formando plexos, certo? São os nervos que vão estar relacionados ali à inervação abdominal. Então, esses outros 5 nervos vão formar o plexo lombar, tá? E o plexo sacral é responsável pela inervação dos glúteos, do períneo e dos membros inferiores também. Contém o maior nervo. Qual é o maior nervo do corpo humano? É o nervo isquiático, tá? Que a gente costuma chamar de ciático, certo? É o maior nervo do corpo humano. Ele sai daqui e vai até a pontinha do nosso pé, certo? E ele vai derivar de L4 e S3, tá? Mas o plexo sacral, ele é formado pelos nervos de L4, L5, S1, S2, S3 e S4. Mas o ciático, ele tem a anastomose de L4 até S3. Ele não inclui o S4, certo? Então, percebam aqui que a primeira diferença que a gente tem é que no caso do plexo sacral, ele também possui uma ramificação nervosa do L4. O plexo lombar possui uma ramificação de L4 e o plexo sacral também possui uma ramificação de L4. Então, o nervo que parte lá de L4, o nervo L4, ele se ramifica em 2. Um vai formar o plexo lombar e o outro vai formar o plexo sacral, certo? Isso cada par de nervos, tá? Então, vamos aqui, ó. Aqui vocês veem, né? Numa estruturação mesmo cadavérica, o plexo braquial, tá? Então, o plexo braquial, ele tem aqui esses nervos saindo, né, da região cervical e aí eles se fundem para formar o tronco superior, o tronco medial, o tronco inferior, que vão se ramificar para formar os fascículos, a região anterior, direita, posterior, direita, anterior aqui desses troncos, que vão depois de se ramificar, se fundir para formar os fascículos, posterior, anterior, posterior, medial, que se ramificam para formar os nervos, e aí agora esses nervos eles têm nomenclaturas, né? Músculo cutâneo, nervo axilar, o nervo radial que vai para o rádio. Então, o que vocês percebem nesse processo de formação dos plexos? Esses nervos estão saindo, né, do canal vertebral não, né, lá da faceta vertebral, eles estão saindo e eles estão se fundindo. Em seguida, eles, depois de se fundirem, eles se ramificam. Logo depois de se ramificarem, eles se fundem novamente para se ramificar mais uma vez.
Por que que isso é necessário, né? Esse processo de fusão, ramificação. Porque, por exemplo, quando a gente chega aqui no nervo radial, eu não preciso dizer que o nervo radial ele derivou apenas do nervo C1. Ele não derivou apenas de C1, porque nesse processo de fusão, ramificação, ele teve uma derivação do nervo C1, do nervo C6, do nervo C7, do nervo C8 e da T1, certo? Porque quando ele vem aqui, ó, C8 e T1 formaram esse inferior ele se ramificou aqui, ó, no posterior e no anterior, que se ramificou no fascículo. Esse fascículo se subdividiu no radial, que foi a fusão, porque não dá pra ver porque tá aqui por baixo, de uma região do medial, do fascículo medial, que se funde para formar o radial. Ou seja, eu tive lá no início um processo de fusão e ramificação que culminou em partes de nervos diferentes se fundindo para dar origem a um nervo final. Então é só nesse sentido para que ele não tenha uma função exclusiva de um único nervo. Isso acontece ao longo de toda a nossa medula espinal, certo? Vários nervos que se fundem e se ramificam para dar origem a diversos nervos que têm diversas funções dentro do nosso organismo, tá? Aqui, só para vocês visualizarem a figurinha, que eu não consegui nenhuma imagem, né, cadavérica direitinha, do plexo cervical, né, que tem uma função principalmente no pescoço, aqui a região superior dos braços, né, e a face, tá? Então ele tem essa função de inervar essa região. E aqui é junto o plexo lombosacral, tá? Então tem aqueles que partem de L2, L3, L4, né? L1, L2, L3, L4, que vai formar o plexo lombar. Então aqui na L4 a gente tem uma ramificação que forma o plexo lombar e tem outra ramificação que parte para cá, ó, para baixo, para formar o plexo sacral, que vai se fundir com todas as outras, todos os outros nervos que partem aqui da região sacral. E aí vai formar o plexo sacral, de onde vai partir o nervo. Olha aqui a grossura, né? Grossura, o calibre do nervo isquiático, né? Que parte para os membros inferiores. Tem tanto, né? São pares, tem um para um lado e outro para o outro. Então ele tem um calibre bem espesso, porque ele vai inervar toda a região dos membros inferiores. É por isso que quando a gente passa muito tempo sentado, que ele vai ser a fusão de ramificações, ele deriva. Quando a gente coloca aqui, né, que eu coloco, vocês podem ficar em dúvida, ele deriva de L4 a S3. Significa que os nervos L4, S1, S2, S3 vão se fundir para formar o isquiático? Não. É o processo que eu acabei de explicar aqui, ó. Ele vai se ramificar, se anastromosar, se ramificar, se anastromosar. Então, no final das contas, o nervo isquiático deriva de L4, S1, S2, S3, até S3, certo? Vai desde L4 até L5, L6, S1, S2, S3. Tá? Então, ele tem ramificações que vão, após várias anastomoses, várias ramificações, se fundir para dar origem a esse nervo isquiático, que causa muita dor, né? Porque ele é um nervo, de fato, que vai inervar uma região muito extensa do nosso corpo. Então, quando ele passa muito tempo comprimido, essa dor é de quê? Porque quando eu tenho uma hérnia de disco, eu sinto dor, porque a hérnia vai lá e comprime o nervo, né? Então, o nervo, ele tem a capacidade sensitiva, ele vai causar dor, certo? Então, é por isso que a gente sente dor. Se você passa muito tempo sentado e aí está comprimindo esse nervo isquiático, você vai sentir dor. Ai, mas ele se prolonga até o meu pé, a professora disse. Então, por isso que a gente sente formigações, né? Eu digo a gente porque eu sou lascada do ciático, né? Aí quando eu passo muito tempo sentada, eu não consigo nem me levantar, me mexer, é horrível. Porque dói tudo, porque como ele inerva toda essa região, eu vou sentir dor em toda essa região, não é só aqui onde ele está sendo comprimido. Vai causar dor onde ele é comprimido. Ah, e se for um nervo daqui, por exemplo, a região gênito-femoral, esse nervo, que vai inervar essa região. Se ele for comprimido por uma hérnia de disco, ele vai causar dor não só na região lombar, mas ele também vai causar dor na região gênito-femoral, entendeu? Porque ele inerva essa região. Então, é por isso que tem naquela tabelinha que vocês viram aqui, as patologias, né? São características quando a gente visualiza algum problema no nervo. Ou tem problema no nervo, ele está com alguma compressão.
Então, seguindo. Oi. Sentir tudo? Como tu sente tudo? Ô, mulher, que coisa triste. Não, porque eu sinto cólica aqui, eu não irradia tudo. Pois é, mas é porque o processo da cólica é as contrações, né? Então essas contrações, se forem muito intensas, elas acabam gerando um processo inflamatório. Aí pode acabar, nervos também inflamam, tá? Então se eu tenho uma lesão, se eu tenho alguma coisa, eu vou também inflamar o nervo, e aí se eu inflamo o nervo, eu sinto dor, né? Então pode ser o processo inflamatório. Se a cólica das pessoas que têm cólica muito intensa, é porque elas têm um processo inflamatório muito intenso, quando está nesse período. Então acaba inflamando também os nervos. É o que eu acredito que seja, entendeu? Porque cólicas muito intensas, quando não é só ali a contração uterina que dá aquele incômodo, é porque gera o processo inflamatório o período menstrual, né? Quando a pessoa vai entrar no período menstrual, ela inicia um processo inflamatório. Por isso que muitas mulheres ficam o quê? Inchadas, né? Porque processo inflamatório gera diapedese, gera edema, a gente fica inchado nesse período. Então é por essa razão, porque causa uma inflamação. E aí se a inflamação de pessoa para pessoa for muito intensa, vai inflamar os nervos também, tá? Continuando para a gente finalizar os gânglios, tá? Os gânglios, né? A gente já viu os nervos, temos os nervos cranianos e os nervos espinais, mas a gente também, a segunda estrutura que forma o sistema nervoso periférico, além dos nervos, são os gânglios. E eles são conjuntos de corpos de neurônios que podem ser encontrados nos ramos somáticos e autonômicos do sistema nervoso periférico. Então, os gânglios, eles podem ser considerados pontos de sinapse entre os neurônios. Por quê? Porque se ele é o conjunto dos corpos celulares, ele vai receber informação de outro neurônio, né? Então, ele é um ponto de sinapse acontecendo. Então, as informações, elas podem chegam, né, aos gânglios através dos neurônios pré-sinápticos, excitam os neurônios pós-sinápticos, que por sua vez deixam os gânglios, né? Deixam os gânglios como? Ficam lá soltos dentro? Não, vão pelos axônios, né, em direção ou ao órgão efetor ou transmitir o estímulo para outro neurônio sensitivo. No caso do sensitivo, transmite a informação até o sistema nervoso central para que ele processe e decida o que fazer, e no caso do motor é o que vai efetuar a ação. Então os gânglios, eles podem ser amplamente categorizados em dois grupos, gânglios sensoriais e os gânglios autonômicos. Esses gânglios, eles têm uma estrutura oval, né? E contém os corpos celulares de neurônios, né? Ou seja, onde tem o núcleo daquele neurônio. Então, os gânglios autonômicos, eles contêm neurônios multipolares, e os gânglios sensoriais geralmente contêm neurônios unipolares ou o quê? Pseudo-unipolares. Então, foi o que eu falei lá no início. Quando a gente tem um neurônio sensitivo que só pega a informação e já leva direto para a medula espinal, nós temos o tipo de neurônio pseudo-unipolar, em que as duas ramificações, uma tem característica de dendrito e a outra característica de axônio. Mas todos são assim, a gente só precisa de um nervo sensitivo? Não, nem todos. Alguns precisam fazer sinapses. Consequentemente, nós temos alguns neurônios sensitivos que são unipolares, que pegam a informação, fazem sinapse para outro, que fazem sinapse para outro, que fazem sinapse para aquele neurônio pseudo-unipolar, que é o característico do que chega na medula espinal, certo? Então, os corpos celulares dos neurônios sensoriais somáticos e viscerais encontram-se nos gânglios da raiz dorsal, tá? Gânglios espinais, né? Dos nervos espinais, que a gente chama de gânglio espinal, tá? Aqueles gânglios sensitivos ou sensoriais ou aferentes que chegam na parte dorsal da medula espinal. Aqueles gângliozinhos que a gente viu, que chega na raiz nervosa sensitiva, é chamado de gânglio espinal, que é característico da parte dos neurônios sensitivos. E nos gânglios de alguns nervos cranianos, eles também chegam lá, né? Porque a gente também tem a parte sensitiva
nos nervos cranianos. A gente não tem só sensitivo chegando na medula espinal. Nem tudo chega na medula para ser encaminhado para o encéfalo. Às vezes já vem direto para cá. Já vai direto através dos nervos sensitivos, que a gente viu os nervos cranianos que têm características sensitivas. Então ele já chega lá e já repassa essa informação nos gânglios sensitivos que existem aqui próximo aos nervos cranianos. Assim, essas estruturas são conhecidas como gânglios sensoriais. Já os gânglios autonômicos, que já são, né, efetores, eferentes, eles tendem a se localizar próximos à medula espinal, quando são os gânglios autonômicos simpáticos, enquanto os parasimpáticos eles ficam perto ou dentro dos órgãos periféricos que inervam. Então, quando a gente vê aquela figura lá do início da aula, quando a gente falou da medula espinal, aqui, ó, esse neurônio motor, para ele cumprir uma função que vai na musculatura esquelética, esse axônio já sai aqui, vai lá no músculo e já dita que ele tem que contrair, que ele tem que relaxar, o que for, certo? Quando ele vai servir não ao sistema nervoso periférico somático, mas sim ao sistema nervoso periférico autônomo, ele vai sair daqui o axônio e bem aqui ele vai fazer contato com quem? Com o gânglio do neurônio motor simpático. Para esse gânglio estar bem aqui, ele tem que servir ao sistema nervoso periférico simpático. Por quê? Porque o simpático é o único que está lateralizado. Os gânglios simpáticos são os únicos que estão lateralizados à medula espinal. Os parasimpáticos, eles estão ou do lado do órgão que vai fazer a ação, ou dentro do órgão. Então, esse gânglio está lá no final. Então, esse axônio que vai fazer conexão com o neurônio autônomo parasimpático, ele vai ter um prolongamento, prolongou. Vamos supor que isso aqui é o estômago. Ele veio aqui, o axônio até aqui, chegou bem aqui, aqui está o gânglio parasimpático. Aí ele faz a sinapse para mandar aquele estômago fazer os movimentos peristálticos, certo? Então, os gânglios do sistema simpático, eles ficam lateralizados à medula espinal, bem próximos a essa região aqui. Formou o nervo, ele já vai poder aqui ter a sua ramificação para fazer contato com o gânglio simpático que fica próximo da medula. Se for parasimpático, esse gânglio só vai estar bem aqui, ó, no estômago. Vamos supor que isso aqui seja o estômago. Então, esse axônio se prolonga até chegar no gânglio desse estômago para fazer a sinapse e passar a informação para a contração desse estômago, certo? Então, visualizem aqui, ó. Deixa eu botar bem aqui só para vocês visualizarem. Os gânglios do sistema nervoso simpático, eles estão bem aqui, praticamente paralelos à medula espinal, certo? O axônio saiu ali, né, da parte anterior da medula espinal e já faz essa sinapse nesses gânglios simpáticos que ficam aqui bem próximos. Quando a gente observa o parasimpático, o que é que a gente vê? Que esses gânglios, eles estão ou aqui, ó, bem distantes da medula espinal, ou na maioria dos órgãos dessa região torácica, abdominal, inferior, eles ficam posicionados no próprio órgão, certo? Então, o axônio, ele vai se prolongar até alcançar esse gânglio parasimpático, ok? Então, voltando aqui, né? Então, os gânglios simpáticos, eles ficam próximos à medula e os parasimpáticos ficam perto ou dentro dos órgãos periféricos que inervam. Ah, professora, mas isso é os gânglios, né, do sistema nervoso autônomo, tá? Porque o somático não precisa, vai direto no músculo. E os gânglios sensitivos? Os gânglios sensitivos, eles estão aqui, ó, bem na raiz nervosa sensitiva, e podem também haver outros gânglios sensitivos naquele tipo de transmissão de sinal sensitivo que precisa de mais de um neurônio sensitivo, tá? O que eu venho falando lá desde o começo. Pode ser que eu tenha um neurônio sensitivo único que receba o estímulo e leve direto para a medula, mas pode ser que ele precise de sinapses acontecendo com outros neurônios. Então, um neurônio sensitivo recebeu o sinal, fez aqui a sinapse com outro neurônio sensitivo.
Se eu estou nessa região aqui, que é periférica, não estou dentro da medula espinal ou do encéfalo, eu estou no sistema nervoso periférico. Então, essas sinapses que estão sendo feitas aqui nesses neurônios sensitivos, estão sendo feitas com os corpos celulares de neurônios sensitivos. E esses corpos celulares, eles vão se abrigar onde? Dentro de gânglios. Então, nós podemos ter os gânglios sensitivos, ou gânglios também chamados de espinais, em outras regiões do corpo, tá? Então, nós temos espalhados pelo corpo gânglios, né? Assim, não tão próximo da medula espinal. Nós temos os gânglios sensitivos, dos neurônios que são unipolares, né? Que só tem a ramificação unidirecional. Temos os gânglios simpáticos, que ficam ali quase que paralelo à medula espinal. E temos os gânglios parasimpáticos, que praticamente ficam dentro dos órgãos, ou só nessa região aqui superior, é que eles vão ficar distantes da medula espinal, certo? Então, esses gânglios, eles vão ter esse aspecto que vocês estão vendo aqui, ó, como se fosse um inchaço, tá? Uma bolinha mesmo, por conta desse acúmulo desses corpos celulares aqui, ó, fica melhor de visualizar. Então, esses gânglios que estão em contato com a raiz nervosa sensitiva da medula espinal são chamados de gânglios espinais, tá? Que são exclusivamente sensitivos. E aqui nas ramificações a gente pode ter a ocorrência de outros gânglios que têm divisões, tem nomenclaturas, gânglios dorsais, tem vários tipos de gânglios, né? Porque não tem como a gente entrar nisso. Com o tempo aqui, ó, já vai terminar 9h53 e não deu para falar tudo. Imagine se a gente fosse entrar em cada grupo de gânglios, tá? Mas existem vários desses gânglios espalhados pelo organismo. Aqui, ó, o corte, né, transversal junto com a vértebra. Então, ele começa a sair por aquela região da faceta da vértebra, certo? O nervo sai por essa região e aqui a gente tem a raiz nervosa. Essa raiz nervosa é o quê? Vocês conseguem definir olhando que raiz nervosa é essa? Vai ser sensitiva. Por quê? Porque eu observo aqui a presença de um gânglio, eu observo que ela está saindo dessa região e o que é que tem nessa região aqui? O H mais estreito, eu não estou vendo nenhum buraco aqui, né? Então é um sulco mediano, posterior. E essa raiz aqui vai ser o quê? Motora. Por quê? Porque ela está saindo daqui e aqui eu tenho o quê? Os cornos mais espessos e eu tenho uma fissura, né, mais densa nessa região anterior, tá? Então aqui é a mesma coisa, só para vocês visualizarem. A gente tem aqui a região, aqui está invertido, ó. Aqui para frente está a região anterior. Como é que eu sei? Que eu tenho aqui a fissura e não tenho nenhum gânglio nessa raiz nervosa, então é uma raiz nervosa motora. E ali a região posterior, por quê? Porque eu tenho na raiz nervosa sensitiva aqui a formação desse gânglio espinal, esse gânglio sensitivo. Eles se fundem, formam os nervos que vão aí se prolongando e pode aí fazer várias conexões, várias sinapses com outros neurônios, portanto, para fazer conexão com outros neurônios, vai fazer conexão com outros corpos celulares, então ele fará conexão com gânglios nervosos, né? Que é onde estão esses corpos celulares. E aqui, só para vocês verem mais uma vez essa figurinha que vocês já viram, do sistema nervoso autônomo simpático, a gente tem os nervos partindo aqui, ó, os axônios partindo da região anterior da medula espinal, fazendo sinapse com os corpos celulares de outros neurônios que estão contidos nesses gânglios, e aí desses gânglios partem os axônios que vão atuar nessas estruturas, que estão principalmente relacionadas às respostas de fuga ou luta, tá? Enquanto no sistema nervoso parasimpático, esses axônios que partem da medula, né? Eles vão se prolongar até chegar à sinapse com o outro neurônio daqui motor. Nessa região superior tem os gânglios, né? O gânglio óptico, o gânglio submandibular, que vão fazer os seus prolongamentos, a resposta acontecer. E na região abaixo do pescoço, a gente tem esses prolongamentos de axônios que partiram da medula espinal,
vindo até o órgão-alvo, porque é lá que eles vão encontrar os corpos celulares, ou seja, os gânglios parasimpáticos, nos quais eles vão atuar. Ok, pessoal? Ok? Pronto, pois amanhã a gente vê com as